Propriedade. O instinto de propriedade tem provocado grandes revoluções, ensanguentado os povos. Nas mais diversas regiões do planeta, respiram homens inquietos pela posse material, cioso de suas expressões temporárias e disposto a morrer em sua defesa. Isso demonstra que o homem ainda não aprendeu a possuir. Com esta argumentação, não desejamos induzir a criatura a esquecer a formiga previdente, adotando por modelo a cigarra descuidada. Apenas convidamos a quem nos lê a examinar a precariedade das posses efêmeras. Cada conquista terrestre deveria ser aproveitada pela alma como força de elevação. O homem ganhará muito impulso santificante, compreendendo que só possui verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele, no conteúdo espiritual de sua vida. Tudo que se relaciona com o exterior, como sejam criaturas, paisagens e bens transitórios, pertence a Deus, que lhes concederá de acordo com os seus méritos. Essa realidade sentida e vivida constitui brilhante luz no caminho, ensinando ao discípulo a sublime lei do uso, para que a propriedade não represente fonte de inquietação e tristeza, como aconteceu ao jovem dos ensinamentos de Jesus. Esse texto está em Caminho, Verdade e Vida, livro de Emmanuel. O que é a propriedade? Sobre o que você tem propriedade? Quantos de nós já vivemos situações em que nós desejávamos algumas coisas, nós lutamos, batalhamos, corremos atrás da conquista desses bens e muitas vezes nós não conseguimos alcançar. Muitas vezes nós não conseguimos chegar aonde queríamos. Quantos de nós conseguimos conquistar, mas por um período muito curto de tempo? Ficamos na posse daquilo, conquistamos aquilo que era importante para nós, que muitas vezes nós colocamos como sinônimo do nosso sucesso, ou sinônimo da nossa prosperidade, né? É como se prosperidade tivesse alguma coisa a ver com o ter, né? Mas a gente estabelece essa conexão. E aí aquilo que era o motivo da nossa alegria, o motivo da nossa posse, o motivo da nossa riqueza, muitas vezes fica muito pouco tempo com a gente. Permanece muito pouco tempo na nossa verdadeira posse. Porque essas coisas todas são transitórias. É como algo que você conquista, daqui a pouco você deixa cair no chão, isso quebra e já não tem mais o mesmo valor, você fica revoltado com aquilo, você fica chateado. E isso serve para as pequenas coisas da vida e para as grandes coisas da vida. Mas mais do que isso, o texto vem dizer para nós que isso serve sobretudo por nossa vida, pela forma de viver, pela escolha de como fazer as coisas. Muitas vezes nós nos inquietamos, muitas vezes nós perdemos a boa parte do viver, da experiência, com preocupações, com coisas que não deveriam estar ocupando a nossa mente, ocupando o nosso tempo. Tem uma passagem de Jesus, que Jesus está na casa de Marta e de Maria, e aí Marta está extremamente atarefada com as coisas da casa. E ela está correndo para um lado, correndo para o outro, e lavando as coisas, e preparando as coisas para a ceia que eles vão ter, e está naquela correria, prestando atenção, e tudo aquilo tem que funcionar. E dentro da correria dela, e dentro da preocupação de que tudo deveria estar certo, de que tudo deveria funcionar de forma perfeita, porque existia uma preocupação de impressionar o Cristo, ou existia uma preocupação de agradar o Cristo com a forma, com o como ia acontecer com a ceia, o como iam se reunir, né? A forma daquele encontro. E aí Marta, incomodada ao olhar para sua irmã, que estava sentada aos pés de Jesus, vira para Jesus, como que tirando satisfação, e fala assim, não exatamente com essas palavras, tá? Mas vira para Jesus e fala assim, Senhor,
Como assim? Eu estou na maior dor de cabeça, na maior correria, tentando organizar tudo para que tudo fique pronto para a nossa ceia, para o nosso jantar, para esse nosso momento, né? E Maria está aí, sentada nos teus pés, jogada aí nos seus pés, sem fazer nada, parada aí enquanto eu estou nessa correria aqui. E a resposta do Cristo falou assim: Marta, Marta, você tão preocupada nas coisas de fazer, de correr, de preparar, está deixando de aproveitar a melhor parte. Maria, que está aqui, sentada aos meus pés, está prestando atenção naquilo que mais importa, na coisa que é mais preciosa, que é imperecível. Maria estava ali e não estava preocupada com a forma de como é que ia ser. Não era para impressionar o Cristo com coisas exteriores. Ela estava jogada aos pés dele, prestando atenção na melhor parte, conectada a ele, sentindo o que ele estava falando, o que ele estava pensando, o que ele estava vibrando. E ela, em contrapartida, estava oferecendo dentro da pequenez dela a mesma experiência para o Cristo, que também sentia o devotamento, a entrega, a oração, a conexão dela com o Cristo. Não é? E a outra pessoa estava preocupada com o quê? Com coisas externas, com coisas exteriores, com a forma. A nossa preocupação, ela é exacerbada com as coisas do mundo, com a forma, com um parecer. O que é sucesso para você? O que é sucesso para você? Às vezes, sucesso para você tem a ver com ter um monte de coisa. Com a posse, com a propriedade. Olha, se você vê uma pessoa, isso é da nossa sociedade, né? É um modelo atual, presente. Se você vê uma pessoa cheia de posses materiais, o que você pensa da pessoa? É uma pessoa bem sucedida. Não importa muito para você o tamanho do buraco negro que se encontra no meio do peito daquela pessoa. A quantidade de problemas, de vivências, de relacionamentos. O vazio que ele sente no fundo da alma dele e que não tem absolutamente nada dentro das várias propriedades dele que preenche aquele vazio. E que ele passa uma vida inteira tentando preencher com mais coisas que, ao invés de preencher o vazio, abrem mais o buraco. Porque quanto mais você enche esse vazio de coisas materiais, mais supérfluo, né? Maior vai ser a ausência de algo que preencha. O que é a propriedade? O que é teu? O que é verdadeiramente teu? A propriedade tem a ver com o que está dentro e não com o que está fora. Você só tem propriedade, você só possui aquilo que está dentro de você e não é dentro do seu corpo. Ah, Ricardo, então eu fiz um implante, o implante é meu? Não. Não, porque você não é o corpo. Você é o espírito que está aí nesse corpo. Você está usando essa roupa chamada Ricardo, chamada Júlio, chamada Tiago, entende? Isso é uma roupa que você está usando hoje. Mas você é a essência, você é o espírito. Então, qual é a tua propriedade? Quais são as únicas coisas que permanecem com você? A sua virtude, as suas características que você desenvolve, a sua inteligência, a sua moralidade. Essas coisas são palpáveis? São coisas que você consegue pegar? Não são palpáveis. No entanto, são imperecíveis. São coisas que não deterioram. São coisas que não se estragam. São coisas que você conquista e permanecem
para sempre contigo. São coisas que você conquista numa determinada experiência de vida, você conquista nessa vida e vai te acompanhar por todas as próximas vidas que você tiver. Estará com você, te influenciando para o bem e para o mal. Porque as suas conquistas não são só conquistas do bem. Quando a gente fala de mérito, e ele fala disso no texto, quando ele fala de mérito, mérito é o quê? É o que você merece. Se você cultiva o amor, se você cultiva as coisas boas, se você trabalha nesse propósito, você merece as coisas boas. Mas o mérito não é só de coisas boas. O mérito também é de coisas ruins. Porque se é aquilo que eu plantei, se é aquilo que eu cultivei dentro de mim, e se é aquilo que floresce dentro do meu ser, do meu espírito, eu vou colher aquilo que eu mereço, meu mérito. Então, a gente precisa entender que essa propriedade, a verdadeira propriedade, inclusive tem uma passagem no Evangelho, segundo o Espiritismo, que fala disso, a verdadeira propriedade não tem absolutamente nada a ver com bens que são transitórios. E ele fala de qualquer uma das coisas. Quer ver uma propriedade que não é material, mas que você acha que é sua? Seu filho. Ele é meu filho. Ela é minha filha. Pois é. Não é? Não é teu. Não te pertence. Você não tem propriedade sobre isso. O meu marido, a minha esposa. Alguns maridos, sim, são propriedade de algumas esposas. E vice-versa, para não ficar ruim, né? Sim, não. A propriedade não tem nada a ver com algo que não esteja dentro de você. Daquilo que você pode desenvolver, daquilo que você pode aprender. E sabe o que é mais engraçado? Imaginem o seguinte, nós temos um contexto aonde eu tenho várias pessoas, inclusive eu vou contar depois uma passagem, uma lenda judaica sobre isso. Mas imagine o seguinte, você está num lugar onde todas as pessoas, ou que a grande maioria das pessoas, tem um comportamento ruim. Concorda que o fato de você se comportar bem, o fato de você desenvolver a moralidade em você tem um mérito maior? Porque ninguém faz. E você teria todas as influências para também não fazer. Porque a normalidade não é o que está correto, mas a normalidade do comportamento das pessoas é não fazer, é não cuidar. E aí, como ninguém faz, o normal seria eu não fazer também. Eu não ter um comportamento correto. Eu não ter um comportamento ético. Seja para o outro ou seja comigo mesmo. Porque eu posso estar fazendo mal para o outro, eu posso estar fazendo mal para mim. O mal é mal, para quem for. Então, eu estou num ambiente onde as pessoas fazem o mal, e eu escolho não fazê-lo, eu escolho um outro caminho, isso tem um mérito maior. Um desenvolvimento de uma característica que vai contra um ambiente que te impulsiona para o contrário daquilo. Essa é a maior experiência, esse é o maior propósito da gente estar aqui. Nós viemos para cá de um mundo espiritual para que a gente chegasse aqui e encontrasse os nossos desafios. Nós não seremos poupados dos nossos desafios. Nós encontraremos eles de frente. Se o teu problema está na questão familiar, você vai lidar com isso. Você vai nascer numa família que tem problemas familiares. E você vai ter que desenvolver essa moralidade, você vai ter que desenvolver essa característica, mesmo diante do problema. Você não vai ser poupado. A gente tem a impressão, a gente tem a ideia de que quando eu estou em Deus, quando eu estou me relacionando com as coisas de Deus, Deus vai resolver as coisas para mim. Deus não vai resolver nada. Quando você chega em casa e a bagunça tomou conta de tudo, e você bate o dedo no interruptor, acende a luz, a casa fica arrumada?
Para que serve a luz? Para te mostrar onde está bagunçado. E quem é que vai arrumar a bagunça? Não é a luz, é você. Estar em Deus significa ter claridade de pensamento, de olhar para as coisas e entender aonde é que está o problema. Mas Deus não vai resolver nada para ninguém, não. Quem vai ter que botar a mão na massa, ou seja, quem voltou para cá para resolver os seus problemas, fomos nós, foram vocês, né? Então, essa característica da vivência, do desenvolvimento dessa propriedade intelectual, moral, espiritual, vai acontecer aonde? Aonde que a gente vai ser forjado? Na dificuldade da vida. Eu não vou ser poupado. Eu não vou chegar aqui e encontrar uma vida de facilidades para mim. Pelo contrário. Quais são as minhas maiores dificuldades? Qual é a minha maior tendência? Para onde eu caminho? Aquilo que às vezes até me faz mal, mas eu não resisto, eu caminho naquela direção. Por quê? Porque aquilo está gritando dentro de mim. Foi o que eu desenvolvi nas minhas últimas épocas, nas minhas últimas existências. Lembra da escolha do que desenvolver? Daquilo que está dentro de você? Você é responsável pelo que está dentro de você, pelo aquilo que você desenvolve, por aquilo que você cria dentro de você. E uma vez criado isso, plantio é livre, colheita obrigatória. Então, você está aqui para enfrentar os seus medos, enfrentar as suas dificuldades. Tem uma lenda, que é uma lenda judaica, que conta assim. O pai de família, ele sai da sua cidade, do seu país. Ele tinha muita vontade de conseguir viajar e ele sabia que ele viajando ele ia procurar tesouros, ele ia buscar tesouros. E aí, um dia ele, muito sofrido, muito trabalhoso, ele consegue vender todos os bens que tinha da família, deixa a família numa situação muito miserável, junta um máximo de coisas que ele podia, compra uma embarcação e sai no projeto de que ele ia buscar tesouros. Ele vai buscar tesouros, né? E aí ele sai em viagem. Viajando por um tempo, ele chega até uma ilha, e chegando nessa ilha, ele precisa fazer alguns reparos no seu barco e preparar o barco para voltar. Só que quando ele chega nessa ilha, ele percebe que a ilha, na praia da ilha, na areia da praia, está forrada de diamantes. Forrada de diamantes. Ele olha para todos os lados, para onde ele olha, está cheio de diamantes. E ele fala assim, meu Deus, eu cheguei num lugar perfeito. Eu vou pegar todos esses diamantes, vou pegar o máximo que eu puder, vou colocar tudo dentro da minha embarcação e vou levar embora. Vou levar todos esses diamantes embora. Só que eu preciso dar manutenção no meu barco. Então eu vou até a vila, vou pegar um tanto desses diamantes, vou até a vila e vou contratar alguém para fazer a manutenção do meu barco e depois eu volto para casa. Correto? Beleza. Ele pega um tanto de diamante, vai até a vila, chega na vila e ele fala assim, escuta, eu preciso de pessoas para dar manutenção no meu barco. Opa, pode ser eu, beleza, tal. A história é meio esdrúxula, mas né, é uma lenda. E aí ele fala assim, beleza, como é que o senhor vai pagar? Ah, não, então, eu tenho alguns diamantes aqui. As pessoas olham para ele e começam a dar risada. Falam assim, diamantes? Mas diamantes aqui não valem nada. Todo mundo tem. Diamante todo mundo tem. Diamante está cheio na praia. Você vai ali na praia, você pega um monte de diamante, está tudo solto no chão. Diamante aqui não vale nada. Ele fala assim, o que é precioso aqui? Olha, devido ao clima, a situação, tal, a coisa mais preciosa que tem na ilha é cebola. É esdrúxulo, mas é a lenda. É cebola. Cebola é. Então a cebola é a pedra preciosa daqui, sim. E como é que eu faço? Quanto que vale uma cebola? Ele começa a estudar isso. E aí ele percebe que ele não tem dinheiro para dar manutenção do barco, e que ele vai ter que ficar um tempo ali. Que ele vai ter que ficar ali. E aí ele fica por um tempo. E ficando ali por um tempo, ele para de prestar atenção nos diamantes, porque o diamante tem a vontade, e ele começa a prestar atenção naquilo que tem valor naquele lugar. E aí ele começa a trabalhar. E muito empenhado no que ele estava, né, a fim de fazer,
ele começa a ganhar um dinheirinho, guarda um pouquinho de dinheiro, começa a plantar cebola, começa a cultivar, começa a dar certo, ele vira um grande fazendeiro de cebolas. E passado um tempo, já sentindo saudade da sua família, durante muito tempo ele ficou lá, ele resolve voltar. E o que ele faz? Junta toda a sua fortuna, coloca toda a sua fortuna num barco, prepara tudo para ir embora e volta para casa. Ao voltar para casa, a família que achava que ele tinha morrido, recebe ele no porto, todo mundo avisando que ele estava chegando, reconheceram o barco dele à distância, e no que ele chega, e ele desce, e ele vai abraçar a família sente aquele cheiro insuportável, olha para a cara dele e fala assim, o que aconteceu? Ele fala assim, eu fiquei rico, eu me tornei um grande fazendeiro, eu sou um homem muito rico, e eu trouxe toda a minha fortuna para compartilhar com vocês. E aí eles correm para o barco, para ver do que o barco estava cheio. E o barco estava cheio de cebolas. Ele esqueceu a referência mesmo? Ele esqueceu a referência. Quem é o cara do barco? Somos nós. Onde é a nossa casa? Lá. É lá, não é aqui. O que são os nossos diamantes? O que são as coisas que são preciosas? Quais são as coisas mais preciosas dessa vida? São as coisas que não custam nada. É aquilo que não custa nada. Está de graça. Está aí na praia, cheio de diamantes. Está aí na nossa vida, cheio de diamantes. Você encontra com diamantes e pedras preciosas o tempo todo. Que são as características, são desenvolvimentos de qualidades. São coisas que não dependem em nada da sua capacidade de adquirir propriedade. Não importa quantos apartamentos, quantas fazendas, não importa quantos carros do ano, não importa quanto que você ganha por mês, não importa que você seja o juiz, o desembargador, que você seja o médico, que você seja o professor, que você seja PhD em tal matéria, que você dá aula em Harvard. Nada disso importa. Porque o que precisa ser desenvolvido e o que tem valor é de graça. Só que a gente chega aqui e a gente olha o quê? O que tem valor aqui? Cebolas. E aí o que a gente faz? Eu quero pegar o máximo de cebolas possível. Eu quero adquirir tudo aquilo que tem valor e que tem propriedade para esse mundo. Para essa ilha onde nós vivemos agora. Para esse momento onde nós estamos. E a gente perde a nossa referência. Como que você chegou aqui? O que você trouxe quando você nasceu? O que você tinha com você quando você nasceu? Quando você nasceu, você tinha um corpo pelado. Ainda que tinha um corpo pelado. Porque quando você for embora daqui, nem um corpo pelado vai levar. Nada. Você não vai levar nenhuma cebola daqui. Você não vai levar nada dessas coisas que aqui nós cultuamos e achamos que são as propriedades, que são as coisas que importam. Você vai chegar do lado de lá e a tua família vai olhar para você e vai falar assim, o que você andou comendo, meu filho? Que mau hálito que é esse? Né? Que cheiro que é esse? O que você cultuou lá na terra? Você teve uma oportunidade gigante de ir para um lugar e de assambarcar um monte de riquezas. Esse foi o propósito da sua vida. Você veio para cá, para encarnar aqui, para nascer aqui, para ter uma oportunidade que muitos não tiveram. Muitos não tiveram ainda essa oportunidade. E você está aqui. Você está tendo uma vivência extraordinária. Você está enfrentando com certeza absoluta muitos desafios. Mas foi você que pediu. E eles são necessários para a tua vida. Porque o desafio tira você da tua zona de conforto. Faz você provar o seu valor. Quem você é. Por que você está aqui? O que você tem que desenvolver em você? Quais são as coisas de graça que existem nesse mundo que você pode pegar de mãos cheias? Sabe quando a gente roubava goiaba ninguém nunca fez isso, né? Você virava a camiseta assim e enchia de goiaba assim e mordia a camiseta?
Você pode virar a camiseta e encher de pedras preciosas dessa vida. Só que elas não podem ser colocadas na hora de ir embora em nenhum bolso, em lugar nenhum. Você só vai levar aquilo que estiver dentro de você. São os diamantes. E a gente está distraído disso. A gente se distraiu. A gente não está mais prestando atenção nos diamantes. A gente está prestando atenção em todas as outras coisas. A gente se desgasta pelas outras coisas. Tem uma passagem no Evangelho que fala assim: olhai os pássaros no céu. Presta atenção na natureza. Deus provê tudo. Deus provê todas as coisas. Se você estiver fazendo as escolhas certas, se você estiver vivendo de forma correta, se você estiver escolhendo um bom caminho, fique tranquilo. As mínimas coisas serão proporcionadas para você. Ah, Ricardo, mas eu não quero as mesmas coisas. Eu quero grandes cebolas. As maiores que eu puder ter. Não significa que a gente não possa ter o bem material, e aqui eu não quero quero só fazer um parênteses. A questão material, gente, ela não é negativa. O que você faz com o material é que pode se tornar negativo. A questão material, a conquista do material, ela faz parte de um processo de desenvolvimento de humanidade, faz parte de uma lei divina, a lei do trabalho, a lei do desenvolvimento. Naturalmente, faz parte da natureza, a gente saiu das cavernas e na busca do nosso conforto, da busca da nossa subsistência, na busca de uma condição melhor para as nossas famílias, da gente não passar mais fome, a gente foi se desenvolvendo. A gente começou a entender que enfrentar aqueles bichão com um pedaço de pau na mão gritando uga-buga não era um negócio legal. Começamos a cultivar algumas coisas, começamos a plantar. Alguns mais inteligentes começaram a fazer isso antes. Os outros começaram a trabalhar para aqueles, começaram a ver a moeda de troca, cada um se especializando numa coisa diferente. E assim a humanidade foi caminhando. A gente chegou na condição que estamos por conta dessa lei de desenvolvimento, dessa busca desse conforto, dessa busca do material, dessa ideia que a gente traz de desenvolvimento da própria espiritualidade, porque a espiritualidade conta para nós que lá no mundo espiritual eles são mais desenvolvidos, que isso aqui é uma cópia mal feita do mundo espiritual. Então, o material não é um problema. O material não é um problema. Conquistar as coisas, ter uma boa profissão, a gente olhar para um empresário que tem uma indústria, que emprega um monte de gente, que gera trabalho, que faz as coisas de forma correta. Agora, como eu lido com esse material? Como eu lido com esse ter? Vocês vão encontrar pessoas nesse mesmo planeta, nessa mesma condição, pessoas que olham para o material e você conversa com o cara e você fala assim: cara, nem parece que aquele cara tem tanta coisa. É um cara simples. É um cara que você chega para ir a algum lugar e ele vai numa padoca da esquina. Ele vai lá e toma uma xícara de café, conversa com você, fala de um jeito simples. Ele não está prestando atenção. Aquilo que ele tem não consome ele. Outros, no entanto, nessa mesma condição, são avarentos. E o avarento não está necessariamente relacionado ao cara que tem. Porque tem um cara que não tem e é avarento. Assim como a prosperidade não tem a ver com o cara que tem e com o cara que não tem. Você pode ser próspero na sua condição de vida, na sua escolha de viver. Você pode ser feliz, pode ter sucesso naquilo que você está fazendo, sem necessariamente isso estar atrelado a uma condição de posses materiais. Então, o que é a tua propriedade? O que é teu? O que você estabeleceu como prosperidade? O que você estabeleceu como sucesso? O que você estabeleceu como metas, como essas metas da sua vida? Porque se você focou tudo isso no material, muito possivelmente você é escravo desse material. Você trabalha e nunca chega na condição que você gostaria de ter. Agora, se você aproveita a viagem
Olha, eu estou aqui, eu vou escolher ser feliz no que eu estou fazendo, eu vou escolher aproveitar essa viagem aqui, ter as melhores experiências. E se for para ter uma boa condição financeira, se for para conquistar as coisas materiais, eu vou fazer o melhor proveito delas, para mim e para os outros. Porque isso é um bem emprestado para mim, que voltará para o seu verdadeiro dono. E enquanto ele estiver comigo, eu vou tentar fazer a melhor utilização possível. A melhor utilização. Agora, eu posso ter um monte de coisa e ainda assim não ser próspero. Eu posso ser um cara que acumula absurdamente as coisas e ainda assim não ter prosperidade, não ter felicidade. Então, aquilo que te preenche, aquilo que faz você ser quem você é, não a sua... É engraçado, às vezes a gente pergunta para a pessoa assim, quem é você? Você vai falar assim, eu sou o Ricardo e eu sou empresário. Eu sou o Tiago, eu sou advogado. Eu sou o Júlio, eu sou professor. Eu sou... Entende? Você pode falar também, nessa encarnação eu sou o Ricardo. Né, mas você se caracteriza na sua profissão. Você dificilmente pergunta para uma pessoa e fala assim, me define quem é você. E a pessoa vai falar assim, eu sou o Ricardo, cara, eu sou pai de 3 filhos maravilhosos, eu sou um cara nervoso que tenta ser calmo, eu sou um cara hoje muito focado, muito dedicado no meu entendimento para que eu faça a minha evolução do meu ser. Uma pessoa der uma resposta dessa para você, você vai falar assim, meu Deus do céu, que cara doido. Porque habitualmente nós falamos o quê? Nós vinculamos quem nós somos àquilo que nós fazemos. E você não é o que você está fazendo. Quem você é outra coisa. O que você faz aqui para você ter a sua profissão, para você ganhar seu dinheiro, só que qual que é o problema? O problema é que muitas vezes, aquilo que é a minha profissão é o que me consome. Quem você é? Eu sou um advogado, eu sou um médico, eu sou um professor. E eu passo a maior parte da minha vida e do meu dia tentando ser esse médico, tentando ser esse professor, tentando ser esse advogado. Me sobra muito pouco tempo para ser o Ricardo. Me sobra muito pouco tempo para ser o pai dos meus filhos. Me sobra muito pouco tempo para ser o marido. Entende? Como eu passo a maior parte do meu dia e isso me desgasta, e é o tempo que eu dedico, é todo o tempo para isso, quando me perguntam quem eu sou, eu falo aquilo que eu passo, né, a figura, ou a característica, ou o personagem que eu passo sendo a maior parte do meu dia. O que você fez hoje de cedo até agora, antes de vir para o centro? Trabalhei. O que você faz? Eu faço tal coisa. Então, se eu te perguntar quem é você, você fala assim, eu sou engenheiro tal, eu sou professor tal. E agora, que é o tempo que você tem para aproveitar, que é o tempo que você tem para conversar com um filho, com um amigo, para se dedicar para o pai, para uma mãe, conversar, ligar, né? Isso te consome. Você não pratica essas coisas que são as coisas preciosas. São as coisas preciosas, gente. Pergunta para quem não tem um pai, para quem não tem mais a mãe aqui. O que daria para fazer uma última ligação? Se você tivesse a oportunidade de falar com o teu pai, com a tua mãe, com o teu avô, com a tua avó, para quem tem vô e vó vivo ainda, mais ainda, né? O que você daria para um cara que não tem? Pergunta para ele, o que você daria? A preciosidade disso. E tem gente que tem. E tem gente que fala assim, não vou ligar lá, nossa, eu vou ligar para minha mãe, ela vai repetir tudo aquele negócio de novo. Vou ligar para o meu avô, ele vai falar, filho, então, não sei o quê, vai vir com aquela ladainha. Não, estou muito corrido, eu tenho mais um cliente para atender, tenho uma reunião depois, não tenho tempo para isso. Quem é você? Não vou falar em respeito ao Evangelho. Quem você é? Quem somos nós?
É isso, a gente escolhe viver assim. Qual é a nossa propriedade? O que você tem? Como que você escolhe viver? O que você é? O que está dentro de você? Quais são as pedras preciosas que você está buscando, guardando? Qual é o empecilho para você ir lá pegar? Você é o empecilho. Sim. Eu sou a minha dificuldade. Assim, para o cara que não tem nada de condição material, a conquista, por exemplo, de olhar, vou dizer uma coisa boba, de olhar para o olho de um pai e dizer, pai, eu te amo. Gente, tem pessoas, inclusive aqui entre nós pode ter pessoas, que isso é impensável. Eu verbalizar isso, eu olhar no olho do meu pai e falar, eu te amo. Então, essa dificuldade, se você não tem nada de material, ou se você é o cara mais rico de Balneário Camboriú, a condição material não importa. E é um bem, é uma preciosidade, é um diamante que é de graça. Por que você não pega? Por que você não pega? O que te impede de pegar? Demonstração de amor. Você se impede de pegar. Então, é nesse sentido. Tá aí, é de graça para todo mundo, tá disponível, é só pegar. É de graça, são diamantes. Uma boa conduta. Você ser uma pessoa do bem. Você ter um comportamento correto diante das coisas. Depende do quê? Se você tem ou não tem condições materiais, depende de alguma coisa? Você escolher não enganar as pessoas? Não depende de nada, depende de quem? De mim. Isso é uma preciosidade que é de graça. É só não enganar. Não depende de mais nada, não tem custo nenhum. É um diamante que está aí, que você pode conquistar, que só depende de você, de uma escolha, de uma forma de viver. Eu não disse que era simples, eu disse que era de graça. São talentos, são características, são qualidades que estão aí disponíveis à vontade para todo mundo. E é de graça. É fácil? Pero não útil. É simples? Não tão simples. Mas, ao mesmo tempo, gente, eu não preciso olhar para mim e ver em mim tudo o que não presta e querer corrigir todas as coisas. Alto lá, vamos devagar. Você não conquista todas as coisas de pronto. Vocês não vão sair daqui transformados hoje da nossa palestra e falar, nossa, eu sou um novo ser. Agora eu estou transformado. Não. Mas você vai ter que olhar para você e estabelecer para você o seguinte. Hoje, talvez, eu tenha uma pedra preciosa. Eu tenha um diamante. Uma conquista que eu preciso ter na minha vida. E eu vou olhar para essa pedra. E vou prestar atenção nesse diamante da minha vida. E vou correr atrás dessa qualidade para o meu ser, para o meu íntimo, de eu absorver isso e de eu passar a viver dessa forma. É a primeira pedra preciosa que eu vou buscar. Não adianta você olhar para as outras pessoas e falar assim, nossa, eu vejo o fulano, ele é tão calmo. Nossa, eu vejo o outro é tão comunicativo. Nossa, eu vejo o outro isso, o outro aquilo. E você fica vendo um monte de características que você gostaria de ter. Tá, mas qual que é a tua? Tenha certeza absoluta, você é cheio de boas características. Você está inundado de Deus. Você está cheio de coisas boas dentro de você. Você só precisa se permitir. Você só precisa olhar para isso. Prestar atenção que isso tem valor. Ter esse cuidado com você mesmo e estabelecer qual é o primeiro diamante que você quer para a sua vida. Qual é a primeira característica que você quer para você? Coisas que são de graça. Olha para você, para um tempo,
Só é possível a gente encontrar essas coisas quando você está conectado com Deus. Você só consegue ter essa percepção do que é verdadeiramente precioso na sua vida quando você tem essa intimidade com Deus. Quando você você fecha seus olhos, acreditando você num Deus da forma como você acreditar. Na doutrina espírita nós não acreditamos nesse Deus que é na forma de uma pessoa. Nós acreditamos num Deus que é uma lei, que é um Deus que ele é Deus em espírito. São as leis da natureza, é a lei do universo. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós acreditamos na doutrina. Ele não tem a personificação de um ser, que você vai ter que conversar com ele, né? É essa conexão com esse Deus que vai te permitir olhar para você e falar assim: olha, primeiro eu vou reconhecer que eu sou imperfeito. Primeiro passo para eu caminhar nesse sentido é entender que eu tenho características que precisam ser transformadas. Dessas características, qual delas eu vou eleger como prioridade? Qual é o meu primeiro diamante? Olha para isso. E começa a trabalhar isso. Começa a trabalhar isso na sua vida. Você não vai ser transformado por escolha. Ah, então eu escolhi ser um cara mais paciente. Então te prepara. Porque Deus vai mandar o pé de cabra para testar a sua paciência, né? Vai te mandar aprovação para testar a sua paciência, para você desenvolver essa paciência. Você não vai desenvolver paciência com tudo funcionando, né? Voo de brigadeiro, com tudo dando certo na sua vida. Olha, não tive mais problema nenhum, nem precisei desenvolver paciência, porque tudo deu certo. A gente vai desenvolver a paciência como? Enfrentando aquilo que nos desafia a paciência. Então, olhando para isso, a gente vai conseguir sair daqui com algumas preciosidades, com alguma propriedade. E só se transforma em propriedade quando você faz sem perceber que está fazendo, porque aquilo já é teu. A pessoa olha para você e fala assim: nossa, meu irmão, eu queria ter a paciência que você tem. E você ainda se acha tão impaciente. Você já faz aquilo dentro de uma naturalidade tão grande que aquilo virou propriedade. Isso é teu. Ninguém rouba de você. Isso não acaba. Isso não deteriora. Isso vai te acompanhar para sempre. Que a gente possa olhar mais para nós, que a gente possa entender que nós temos a capacidade de colher diamantes dessa vida. Que eles estão aí, que eles são de graça e que só depende de nós. Eu sou o meu maior desafio para ter coragem de esticar a mão, de pegar esse diamante e trazer ele para mim, entendendo que eu sou inclusive merecedor dele. Apesar de eu ter tido um comportamento contrário a esse durante toda a minha vida, o que eu fiz não determina quem eu sou hoje. O que eu vou fazer daqui para frente é que determina isso. Então você pode ter tido uma vida inteira de erros num determinado comportamento. Isso não é quem você é. A sua próxima atitude é o que você é. Absorva esses diamantes na sua vida, se transforme em alguém melhor para você mesmo, porque você é que vai colher todos os frutos que você plantar. Você é o maior beneficiado da sua mudança de comportamento. Quem mais ganha com isso é você. Então, absorva esse diamante entendendo que você é o merecedor, que você é o beneficiado e que você vale muito a pena. Amém, Jesus?